Jon Jones versus Ciryl Gane no UFC 285, quem vai ser o maior de todos os tempos? Pelo menos pro Jon Jones isso é uma possibilidade. Vamos trazer pra você agora, se liga! Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Contragolpe. Vamos falar de Jon Jones contra Ciryl Gane, a luta principal do UFC 285, trazendo os nossos palpites aqui, apresentar os lutadores. Eu acho que é meio uma função de barra, mas eu vou lá. Tem muita gente que não conhece. O Jon Jones, que é uma lenda aí do esporte, considerado por muita gente como o melhor lutador de todos os tempos, tá vindo aí invicto na sua carreira. Na verdade, a única derrota que ele tem foi uma desclassificação, porque ele deu uma cotovelada ilegal, nunca foi derrotado dentro do cage, dominou a categoria dos meio pesados por um longo período, apesar de as últimas performances terem sido bastante contestáveis, principalmente contra o Thiago Marreta e contra o Dominic Reyes. Saiu, se afastou ali da categoria dos meio pesados para tentar migrar para a categoria dos pesos pesados, ganhar massa. É uma grande diferença de peso de uma categoria para outra. Do outro lado a gente tem o Ciryl Gane. Ciryl Gane, que foi campeão interino nessa categoria não tem muito tempo e acabou não conseguindo conciliar ali, fechar como campeão linear, porque existia um cara chamado Francis Ngannou no meio do caminho. Mas o Ciryl Gane é o que tem de melhor nos pesos pesados em atividade hoje, brigando com os outros tops ali. Essa briga entre os dois pode render pro Jon Jones quem vai ser o melhor de todos os tempos. Será que ele consegue? Inclusive era o Ngannou Nurmagomedov que ganhou o Ciryl Gane, né? Que foi usando wrestling, inclusive. Mas vamos lá, comentando finalmente dessa luta, né? Quanto tempo a gente quer falar da estreia do Jon Jones na categoria dos pesos pesados, e apesar de todos os percalços, eu acho que ele fez da maneira correta. Jones, além de ter ganhado massa, ele teve muitos problemas pessoais, para variar, teve problema com a esposa dele, aquela questão da violência, etc. Parece meio que ele se desvinculou de tudo, focou no treino, enfim, saiu da antiga academia dele, teve todo o problema em volta ali, mas parece que ele está mais focado do que nunca em ir para a categoria dos pesos pesados e, como ele próprio falou, fazer história. Na opinião do Jones, se ele vence o Ciryl Gane ali, se ele consegue esse cinturão, fica muito claro na cabeça dele que ele de fato é o maior lutador de todos os tempos. Então, é uma luta muito importante para ele. Ele tá, você vê os vídeos, etc, você vê que realmente o Jon Jones está bem grande comparado ao Jon Jones que a gente tinha na categoria dos pesos meio pesados. Ele tem porte para lutar nessa categoria, não só porte como envergadura também. Obviamente a envergadura dele nos pesos pesados não é uma discrepância tão grande como ele tinha na categoria dos meio pesados, mas ainda assim é muito relevante. E do outro lado o Gane vem aí, e o Gane ele fez uma situação no mínimo interessante, que eu até joguei no meu Twitter lá falando que é uma situação ganha-ganha para ele, né? Saiu notícias aí falando que basicamente ele não treina, é um cara muito preguiçoso. Ah, mas você não treina grappling? Não, até treino, mas sabe como é, né? Eu sou meio preguiçoso, então quase não treino, às vezes eu nem levo isso muito a sério, então eu deixo pra treinar geralmente para as lutas mais em cima da hora. E a gente tem que levar, será que isso é muito verdade ou ele tá realmente baixando a expectativa pra galera duvidar que ele vai performar muito bem? Porque é um ganha-ganha, né? Porque se ele perde pro Jon Jones, a desculpa tá pronta, né? Ah, mas eu não treinei tanto pra essa luta. Se ele ganha do Jon Jones treinando pouco. Então é a famosa desculpa ganha-ganha antes da luta, mas não dá pra gente negar que o que o Gane tem entregado nas últimas lutas, mesmo com a derrota contra o Francis Ngannou, é muito impressionante. Ele continua sendo um peso pesado que se movimenta como um peso médio, ele tem uma movimentação muito diferenciada, mostrou ali fragilidades no jogo de grappling, né, no jogo de queda. E, infelizmente, do outro lado, a gente tem um monstro nesse quesito, né? Pra quem não lembra, basicamente, Jon Jones fez o Daniel Cormier, que é um monstro no wrestling, parecer amador, desculpa, galera, mas a verdade é essa. Além do Cormier não conseguir quedá-lo, Melena, mas não foi peso meio pesado, não interessa. Né? O Cormier nunca foi nem perto de ser um problema nesse quesito, inclusive o Jon Jones quedou o Cormier mais de uma vez nas lutas que eles se enfrentaram. E se você botar aqui o Gane do outro lado, não tem esse background todo, na verdade tem essa grande fragilidade, eu vou falar pra vocês, se o Jon Jones não quiser aceitar a trocação franca e quiser buscar esse jogo mais seguro, eu acho que ele vai conseguir. Pois é, o Gane tem algumas coisas que são vantagens e outras desvantagens para ser uma estreia do Jon Jones na categoria dos pesos pesados. É óbvio que Jon Jones enfrentando um cara na categoria dos pesos pesados, ele vai ter que provar a potência dos golpes dos pesos pesados, que é uma coisa muito diferente. A gente fala sempre de lutadores que transitam entre categorias de peso. Nas categorias mais leves, a diferença entre uma categoria para outra é menos de 5 quilos, tá, gente? Nessa, a diferença é de 27 quilos.
É muita coisa, os caras realmente ganham muito mais potência, muito mais poder ali. Então o Jon Jones vai experimentar tomar golpe de uma galera bem mais forte do que ele estava acostumado na categoria de baixo. Então ele pode ser surpreendido por uma mãozada do Gane e finalizar a fatura? Pode, isso pode acontecer. Agora, o Gane não é um cara visceral que vai pra cima com tudo tentando resolver o problema como era o Ngannou. Eu acho que o Ngannou, numa luta, ele simplesmente andaria pra frente socando o Jones até acertar. Ele ia tomar um ou outro golpe de encontro do Jones e ele fala assim, não tô nem aí, eu vou continuar andando pra frente. Você lembra como é que o Ngannou, ele lutou contra o Jairzinho Rozenstruik? Foi exatamente isso, cara. Ele saiu pra frente rodando o braço. O Rozenstruik quase acertou ele algumas vezes, mas a mão do Ngannou acabou conectando e ele ganhou a luta. Então ele poderia fazer isso. E eu acho que o Gane não fazendo isso, o Gane é um cara que, como o Leandro falou, se movimenta com peso médio, bate, sai, circula o tempo inteiro, ele vai dar espaço pro Jon Jones se acomodar na divisão. Outra coisa, muita gente fala que o Jon Jones pode estar pesado e isso dificultar a movimentação dele lá. Mas olha só, ele tem uma envergadura levemente maior do que a envergadura do Gane. Então, se o Gane ficar se movimentando pra caramba, entrar, bater e sair, você acha que com a envergadura maior do Jon Jones, ele consegue contragolpear o Gane, mesmo estando mais lento, mesmo não estando se movimentando? Ou seja, o Gane entra, bate e sai, a vantagem da envergadura do Jon Jones não dá pra ele catar o Gane ainda assim? Então, acho que mesmo no jogo de trocação, o fato do Gane não ser um cara explosivo que vai pra cima por tudo, dá, tipo assim, não facilita, né? Porque enfrentar um cara que foi campeão inteiro dos pesos pesados não é fácil. Mas dificulta menos do que um cara visceral que iria pra cima com tudo. Tirando a parte da trocação, em que eu acho que o desenvolvimento pode rolar desse jeito, se buscar o jogo de queda, eu acho que aí fica fácil pro Jon Jones, tá? Acho que ele queda o Gane com facilidade e ground and pound de peso pesado, cotovelada do Jon Jones dos pesos pesados, meu amigo, vai ser complicado de segurar. E eu acho que se ele fizer isso, se ele falar assim, ó, eu quero entrar, tô 3 anos fora de lutar, quero fazer parecer fácil, ele vai tentar derrubar o Gane e finalizar a fatura. Mas a gente sabe que o Jon Jones às vezes tem essa coisa de, quer saber, o cara é bom no quê? Ele é bom na trocação, quero ganhar dele da trocação. Aliás, foi por isso que ele fez performances ruins, um dos motivos, né, dele ter feito performances ruins na categoria de baixo. Queria enfrentar uma Marreta na trocação, pra quê? Né? Pra ele se provar. Então, esse tipo de coisa que às vezes dá uma vacilada no QI de luta ali do Jon Jones, né? Mas, enfim, o orgulho fala mais alto e ele acaba se arriscando mais. Mas eu acho que, tanto na trocação quanto no jogo de queda, o Jon Jones, pra mim, leva vantagem contra o Gane. O QI de luta do Jon Jones realmente é muito diferenciado. A gente sempre deixou isso muito claro. Se é QI de luta por QI de luta, o Jon Jones já está na frente de basicamente 95% dos pesos pesados. A verdade é essa. Ele tem um jogo absolutamente completo, né? Wrestling, trocação, cotoveladas. Ele tem uma variedade boa na trocação dele. Tem chutes, tem cotoveladas giratórias. A cotovelada dele basicamente um jab. Então ele tem uma gama de variedade ali muito interessante. E na trocação, eu concordo com o André. Eu acho que ele está levemente favorito. E eu digo levemente favorito porque o Gane, ele apresenta uma boa trocação também, ele joga muito na curta na média para longa distância, e eu acho que é aí que eu acho que o Gane vai ter uma certa dificuldade. O jogo do Gane, ele funciona muito bem contra os pesos pesados, porque pesos pesados geralmente buscam encurtar e nocautear. E você não espera um cara sambando como o Gane fica fazendo, trabalhando angulações, indo para um lado e para o outro e não querendo aceitando essa trocação franca. Então isso trava a cabeça de alguns pesos pesados que não querem lutar dessa forma. O Jon Jones não é assim. O Jon Jones, na minha opinião, é um mestre de controle de distância. Ele sempre fez isso muito bem na categoria dos meio pesados, né? A gente brincava que o Gustafsson tinha uma envergadura quase tão boa quanto a do Jon Jones, mas ele tinha, na verdade, um completo oposto. Ele não controlava a distância e tomava muita pancada, ao contrário do Jones. E muita gente, Lenny, mas também, né, usando aquela mão ali para tentar enfiar dedo no olho, enfim, etc. É fácil pro Jon Jones fazer isso. Mas, enfim, ele sempre fez. E, obviamente, apesar dessas duas últimas performances dele ali, eu não acho que é justo, inclusive, colocar o Jones só por causa daquelas performances como se fosse só aquilo, ele sempre foi muito bom em controlar a distância e evitar que a sua cara fosse exposta a golpes. E eu acredito que ele vai tentar fazer isso numa categoria onde, como o André falou, a porrada é mais pesada, né? E a vantagem dele, eu acho que é exatamente o que o André falou também. O Gane não é o one punch knockout, não é aquele cara que consegue nocautear geralmente num golpe só. Ele vai acumulando, trabalha no ground and pound e finaliza. Obviamente ele tem a mão mais pesada do que o Jon Jones enfrentou na categoria dos pesos da categoria dos meio pesados. Mas ainda assim eu acho que isso é talvez uma tranquilidade pro Jones, porque eu acho que se ele enfrentasse talvez lutadores que batem mais, como um Ngannou, que iria pra cima, ele estaria talvez um pouco mais receoso. Mas eu acho que do ponto de vista global, o Jones é o lutador mais bem colocado. É o cara que tem talvez de todas as ferramentas, trocação, controle de distância, envergadura, grappling, ele tem o jogo mais completo
Talvez o Gane, a única vantagem que ele tem nesse combate é o fato dele já estar mais acostumado com a categoria. E isso sim é uma vantagem, não tem como a gente negar. O John Jones está vindo para terras novas. Ele nunca lutou na categoria dos pesos pesados. E André deixou claro, é uma distância grande. Pode ser que exista um impacto ali dele não estar acostumado a lidar com esse tipo de peso, dele estar um pouco mais lento, dele não conseguir fazer o jogo dele funcionar como ele esperava. Mas o fato dele ter demorado tanto, treinado, enfrentado lutadores, ele falou, né, que tem enfrentado bastante lutadores da categoria dos pesos pesados de fato, e ter tomado todo esse tempo, gente, eu acho que o John Jones é favorito sim, não estou desconsiderando o Gane, eu acho que ele pode surpreender e pode vencer, mas eu acho que o John Jones, diante de tudo isso que a gente falou, é favorito para esse combate, porque ao contrário da Adesanya, que decidiu subir para a categoria dos pesos meio pesados de um dia para o outro, ele não fez isso na categoria dos pesados. Pois é, demorou até tempo demais, né? Muita gente fala, ele só subiu porque o Ngannou saiu. Gente, isso é uma falácia, né, gente? Tentou se casar a luta do John Jones contra o Ngannou, tentou se casar a luta do John Jones contra o Miocic, nenhuma das lutas saiu do papel por problemas contratuais dos dois atletas. O Ngannou queria ganhar mais grana, saiu fora, o Miocic teve problemas com a família, acabou não conseguindo fazer essa luta casar. Então, enfim, outros assuntos fizeram isso acabar demorando demais e o UFC não podia mais travar o John Jones e falar assim, ó, o John Jones vai lutar em março contra quem for. Entendeu? Até 3 nomes lá, falou assim, então acabou saindo a luta agora, meio que na força. Eu acho que do aspecto psicológico a gente tem que levar um ponto em consideração aí. Eu acho que pro John Jones essa luta é muito importante. Essa luta define um legado do John Jones, porque como ele não fez boas apresentações nos últimos 2 combates, se ele perde essa, ele vai ser achincalhado de um jeito brutal, embora não mereça, tá? Embora não mereça, mas vai. Então, pra ele, essa luta define quem é o melhor de todos os tempos. Essa luta vai trazer pra ele esse legado. Uma coisa que me preocupou um pouco foi o John Jones deu algumas entrevistas já falando, não, na próxima eu quero enfrentar o Miocic, como se ele já tivesse passado pelo Gane. E às vezes o que pega o John Jones é esse orgulho, ele tem realmente uma confiança tão grande nele que às vezes ele se enrola. Se ele quiser, não, vou querer trocar porque eu sou melhor em todas as áreas, pode se complicar. Se estiver pensando no Miocic, você está pensando no Gane, pode se complicar. Então, o John Jones, eu acho que o ego dele tem que dar uma segurada para ele se tornar um lutador melhor, mas são os perigos que o John Jones corre e eu coloco aí um 60-40 pro John Jones de qualquer maneira. Mas é isso aí, galera, eu acho que vai ser uma lutaça, né, eu acho que a categoria dos pesos pesados vai voltar a ser empolgante com a saída do Ngannou, que já estava lutando muito pouco, né? Às vezes, no máximo 2 vezes, uma vez no ano. Eu acho que a categoria dos pesos pesados com o John Jones chegando agora vai dar uma movimentação muito legal e vamos ver o que a gente vai ter aí para o futuro. Mas o que vocês acham? Vocês entendem que o John Jones vai ser favorito para esse combate ou acha que vai ser um balde de água fria e o Gane vai conseguir essa vitória em cima do John Jones? Coloque aqui nos comentários, a gente quer saber a opinião de vocês. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Até mais.